Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso tema, né, sobre o cinema. Nós falamos sobre a história do cinema e começamos a falar do cinema mudo, começando pelo cinema preto e branco, né, pelo cinema preto e branco e falando da cor do cinema, né. Vimos aí os fotogramas, né, que deram origem ao nosso trabalho bimestral do flipbook, que nada mais é do que vários fotogramas, né, vários pedacinhos que unindo vão dar um movimento, né? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre quando que entrou a voz, né, no cinema. Nós vimos aqui as cores, né, com alguns filmes que fizeram parte aí desse processo e agora nós vamos ver sobre a voz e o som. Bom, aí na apostila de vocês, a Revolução do Som está na página 7. Então, a Revolução do Som fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, os filmes produzidos sem som até quase o fim da década de 1920, né? Então, os filmes foram produzidos sem som até quase o fim da década de 1920, ok? Então, até 1920, os filmes ainda eram sem som, eles eram mudos, ok? E como o público não podia ouvir a voz dos atores, os diálogos entre os personagens apareciam escritos na tela, tá? A situação só começou a mudar a partir de 1927, com os avanços da tecnologia cinematográfica. Foi lançado o filme O Cantor de Jazz, em que se escutava a voz do protagonista em duas cenas. Então o filme todo era gravado no estilo cinema mudo, tá? Com as expressões e até mesmo as escritas, tá? Porém, em duas cenas, o cantor de jazz, ele saía som, você escutava a voz dele. Mas não era um diálogo, tá? Eram músicas. Então, em duas cenas. Então, quando ele faz um canto, né, uma música para a mãe dele, e em um outro momento onde ele canta no palco. Então só foram esses dois momentos em que o cantor, né, do filme, o cantor de jazz, a gente conseguiu ouvir a voz dele. Tá? Ele era um cantor muito famoso da época, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o vídeo, e era só nesse momento que saía som, saía voz no cinema. E as pessoas encheram as salas de cinema para ir ver esse filme, que era a primeira vez que saía o som sem ser um som ao vivo, porque alguns sons eles eram feitos ao vivo, com orquestras, com bandas, tá? Então as músicas elas eram tocadas enquanto a orquestra tocava, como se fosse um teatro um palco de teatro, tá? Então em cima ficava passando o vídeo e embaixo ficava a orquestra, tá? Então era assim que eles faziam, ou era um aparelho que tocava a música. No filme Cantando na Chuva, que nós vimos no começo, tá? Cuja história se passa de modo fictício em 1927, vale lembrar que ele foi produzido em 1952, então, aquele filme que eu passei para vocês lá do início, tá? Uma equipe de filmagem está tendo problemas justamente para gravar seu primeiro filme falado. Lina, a estrela dessa produção, tem uma voz esgarniçada, então esgarniçada, tipo voz de garça, tá? Que espanta o público. Quando os filmes eram mudos, ninguém percebia. Mas agora isso se tornou um grande problema. Para contornar a situação, a equipe usa uma dublagem. Lina mexe os lábios e se faz de cantora, mas na verdade é Kate, que lá no fundo, ó, da imagem, tá vendo? É quem está cantando. Então ela dubla, tá? Ela finge que está cantando, ok? Isso aconteceu muito. Algumas vezes o filme ele acontecia e a dublagem ela era feita ao vivo. Então, enquanto a cena estava acontecendo, a pessoa estava dublando o filme. Já assistiram um filme com alguém falando do seu lado? Com alguém falando as cenas do seu lado?
é muito desagradável, né? Então é mais ou menos isso, era mais ou menos dessa forma. Claro, tinha alguns atrasos, tinha alguns problemas, assim como também quando tinha música ao vivo. Às vezes atrasava a música ou adiantava demais e a cena era rápida e a música ficou calma. Então tinha muito esses erros, tá? Essas dificuldades de poder sincronizar as coisas, ok? A dublagem ela é feita até hoje, então principalmente quando se coloca línguas, né? Traduz, né? As, a, as falas do filme. Então, um filme que é produzido em inglês, ele é traduzido para vários idiomas. E essa dublagem, ela acaba acontecendo para poder dar a língua oficial do país para aquela filmagem. Então, os filmes americanos ficam dublados em português, né? A grande maioria de vocês assistem filme assim. Essas dublagens inicialmente também tinham grandes problemas, tá? Porque elas também podiam ser aceleradas demais ou devagar demais, tá? E é muito difícil esse processo se você não tem conhecimento. Então hoje a gente vê aí a perfeição. Realmente a gente até acha que a voz do ator é aquela mesmo. Mas foram muitas experiências e muito trabalho para chegar ao que a gente conhece hoje como dublagem, tá? E muitos filmes, eles foram feitos com trilhas sonoras, então tinha música, então uma música de abertura, uma música de suspense, uma música no final. Então as trilhas sonoras ao decorrer do filme. Também eram gravados movimentos e sonoplastia, então o barulho de um salto batendo na madeira, né, o caminhar, o barulho de um cavalo correndo, o barulho de uma porta rangendo, uma porta abrindo, uma porta fechando, o barulho de um raio, de um relâmpago, o barulho de um tiro, de algo caindo. Então essa sonoplastia, que é o som, né, das coisas, elas também aconteciam muito nesse início do cinema, ok? O que é interessante aqui, que eu quero que vocês façam, que eu acho que é bem legal, mesmo que seja somente para conhecer, aí na página 7, eu até coloquei aqui, ó, um destaque para vocês. Então, aqui na página 7, onde está exatamente essa parte, então na parte inferior, né, da página, tem esse QR Code, ó. Se você tiver o aplicativo do QR Code no seu celular, aponta aqui para a tela, ou até mesmo na sua própria apostila, porque é o mesmo QR Code, e tenta fazer essa atividade. Ela é bem legal, eu fiz, é muito bacana. Primeiro você tem que tentar entender, então ela é uma atividade de sonoplastia, então você vai ver vários sons, as referências de um guarda-chuva, pode ser as asas de um pássaro, o som de um casco de cavalo, pode ser barulho de coco, batida de coco, né? Um coco no outro, ou coco no chão. E aí no final tem um videozinho, tem um gamezinho onde você faz a sonoplastia de uma cena. Então você pode pôr o som de um uivo, som de um gato, som de trovão, de buzina, é bem interessante. Aí no final, quando você termina de montar o som na cena, você vê o que você montou. Então isso é bem legal. Então tentem fazer, é bem divertido. Eu na primeira não ficou muito legal, aí na segunda já fiz, já ficou mais legal. Então se divirtam aí um pouco, que a sonoplastia é algo bem bacana, que aí vocês vão gostar. Bom, vamos conhecer aí os cinemas, os filmes, né, que fizeram parte do início do cinema mudo. Então a gente tem o primeiro, que é o Cantor de Jazz, que é aquele que eu falei para vocês, que só tinha duas cenas do filme que eram realmente faladas. Na verdade, nem eram faladas, tá? Elas eram cantadas. Depois vem Luzes de Nova York, de 1928, então um ano de diferença do jazz, que só usou duas cenas para Luzes de Nova York, que já usa a fala. Então, o cantor de jazz tem a sonoplastia e tem a trilha sonora, então ele canta, ok? Tem a voz, vamos assim dizer. As Luzes de Nova York, de 1928, já tem os diálogos. Então, as conversas são faladas. Tem o diálogo no cinema, tá? E aí eles viram que isso daí era o futuro, tá? Então, todas as pessoas que produziam cinema, elas foram atrás quando o Cantor de Jazz foi lançado.
Eles viram que, oh, poxa, isso daí tem futuro, né? Então vamos correr atrás. E aí eles foram fazendo vários e vários testes, inventando vários e vários aparelhos para poder chegar a um determinado, a uma determinada forma de fazer com que o cinema tivesse voz, ok? Então, por exemplo, a Warner Bros. Era uma equipe bem pequena, que hoje, né, é um monstro, né, que a gente conhece. Então, a Warner, né, a Warner Bros., ela começou, foi uma das primeiras que começaram a colocar som nas coisas, ok? Eles inventaram um sistema chamado Vitafone, e foi esse sistema, que era um sistema analógico, que começou a colocar impresso na película, porque lembram que eram fotos, continuou ainda nessa fase, tá? Imprimia o som, tá? E conforme ia passando a sequência de fotos, o som saía. Depois, só que isso não deu muito certo porque era muito caro e nem todos os cinemas tinham, né, essa tecnologia para poder passar o filme. É mais ou menos hoje. O filme 3D é produzido, aí vão agora lançar um filme mais moderno. Só que nem todas as salas de cinema têm essa compatibilidade. Então, em uma outra sala de cinema que podia se ter o filme com a voz, tá? Então, era algo assim, mais ou menos nesse nível, naquela época, tá bom? Bom, e aí depois que eles viram que deu certo no cantor de jazz, né? Que a voz saiu e o artista começou a cantar e tudo mais, eles começaram a produzir coisas novas. E aí vem Luzes de Nova York, onde realmente tem o diálogo e é onde realmente é falado. Depois disso, e depois de 1928, desculpa, alguns meses depois, também em 1928, o Walt Disney, que estava começando a produzir suas animações, ele resolve fazer uma animação nesse mesmo estilo falado e com som, tá? E aí a gente tem o famoso primeiro desenho do Mickey Mouse, na verdade já tinha tido outros, acho que 2 ou 3 desenhos do Mickey Mouse, porém esse era o primeiro com som, ok? Então quando você procura as primeiras animações do Mickey, essa é a animação mais famosa, no entanto que em muitos filmes da Disney ela aparece como abertura, né, do símbolo Disney mesmo, né, a logomarca, né, o símbolo comercial da Disney, ela aparece uma cena dessa animação. Eu não vou poder mostrar para vocês a animação toda, porque senão o YouTube, né, me corta e me bloqueia, mas eu vou deixar esses 3 filmes anexo para você poder assistir, caso você queira assistir completo. Tá? Nos Luzes de Nova York e o Cantor de Jazz eu tenho um pedacinho mesmo, mas o do Walt Disney eu tenho completo, ok? Então vamos lá, vamos conhecer. Esse primeiro é o Cantor de Jazz, ok? Então, olha como era. Então vimos aí, ó, né? O cantor de jazz, ele canta, ele fala, ele canta, mas depois volta a ser cinema mudo. Então, se vocês viram que aparece, né, a, a imagem com a escrita, né, como se eles não pudessem mais falar, e as impressões ali, as expressões, né, faciais. E aí volta a ser um cinema mudo, ok? Então, somente 2 cenas o cantor de jazz faz dessa forma, tá? Essa foi uma delas. E aí depois, no outro ano, em 1928, já tem Luzes de Nova York, que já é com falas. Então tá tudo em inglês, mas só pra vocês, por exemplo, terem uma ideia, tá? Well, he's gone now, so I can tell you without double crossing him. He was the one who killed the policeman, Conrad. He did? He did. Well, that's all. Come on, let's get it over with. I'm not afraid. I've lived, and I've loved, and I've lost. Molly, you're all right.
certainly save these kids. Então, pessoal, aí nós vemos que tem as falas, mas ainda tem um exagero de interpretação, de expressão. Então, a interpretação era algo que estava sendo muito crua ainda, estava sendo ainda produzida, né? Porque a interpretação dessa forma acontecia no teatro, não acontecia no cinema. Então eram os artistas teatrais que precisavam se expressar de uma forma mais grandiosa, que precisavam ter ainda essas cenas mais marcadas, porque eles estavam em cima de um palco, tá? Então é o estouro do cinema, é o divisor de águas, é aquele que sai de um período mudo e entra num período com voz, tá? Ele passa, para vocês terem uma ideia, ele passa não mais a criar, não mais a fazer testes, tá? Eles não pensam que a voz não era mais nada do que isso. Eles pensam que era futuro, agora eles estavam criando o futuro. E realmente é o que pega, é o que dá certo, e a partir daí nunca mais os filmes vão ser mudos, apesar que em 2011, né, tem aí na apostila de vocês, na página 8 falando sobre isso, em 2011 a gente volta para o passado, né, e tem um filme que foi criado, que foi vencedor de 5 prêmios do Oscar, que chama O Artista, tá? Que ele faz várias referências a vários fatos dos filmes da história do cinema. Então é bem legal. Então ele faz Cantando na Chuva e vários outros, imitando os filmes mudos. Então esse filme ganhou 5 Oscars e foi realmente o que retomou aí o período da década de 1920, ok? E ele foi produzido em 2011, tá? Foi bem interessante. E aqui nós vamos ver um pouquinho do trecho do filme do Walt Disney Animation, né, do Animation Studios, o Stand By Me, que é o primeiro filme, na verdade, do Mickey Mouse. Então vamos lá conhecer. Tenho certeza que vocês já viram. A cena é muito típica, muito característica. Isso é sonoplastia, tá, gente? Bom, gente, eu vou passar pra vocês só um pedacinho, realmente, pro YouTube não me bloquear, porque senão ele pede os direitos autorais e aí eu não consigo passar o vídeo pra vocês. Bom, é bem legal, tem muita coisa bacana pra falar sobre o cinema, é uma das 7 maravilhas aí da arte, tá? Faz parte da arte, é uma criação que modificou realmente aí o mundo. Então nós temos o mundo antes do cinema mudo, né? Desculpa, antes do cinema falado, que é o cinema mudo, que também é muito legal, muito interessante. E aí os divisores de água, que é as luzes de Nova York, que faz com que entre no cinema que a gente conhece hoje. Tá? Então vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente saber, principalmente que é muito difícil você encontrar hoje um jovem que não gosta de cinema, não é verdade? Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!